Ih, boa tarde. Fala, galera. Beleza? Então pega aí, sexta-feira à tarde, 13 horas, né? Nosso compromisso aí que a gente alinhou de falar um pouquinho sobre os excessos, né, nutricionais. Semana passada a gente falou de déficits, né? Então, situações relacionadas ao jejum, a dietas específicas e a inanição, né, o starvation. E hoje a gente vai falar dos excessos, tá? Como o nosso organismo reage no contexto aí de excesso de gordura, né, de excesso de proteína, excesso de carboidrato, né, e principalmente no sentido aí de caloria também, né? Como o nosso corpo sabe lidar com isso aí. Oi, pessoal, tudo bem? Esperando o burinão aqui, né? A primeira coisa que eu acho que é interessante é algumas pessoas têm a tendência a ficar postando a semana inteira, né, do que vai acontecer. Então eu já deixei alinhado aí que é toda sexta-feira às 13 horas, né? Vai ter um bate-papo aí entre mim e o burinão, né? E a ideia nesse cenário aí, desse bate-papo aí, é a gente compartilhar com todo mundo, né? Que tiver a oportunidade de estar junto aqui, tá bom? Então deixa eu pôr aqui. Chegando aqui, né? Fala. Fala, pai, beleza? Tudo bom? Tudo bem? Como é que tá de sexta-feira aí? Tudo jóia? Um pouco frio. Frio aí, aqui também, frio. Meu, ó, deixa eu te falar. Deixa eu te fazer uma pergunta do lado pessoal agora, né? Eu acho que a minha geração, né? A gente usufrui de, de muitos benefícios que a sua geração batalhou, né? Eu acho que cada geração tem um ambiente, habitat, né? E é lógico que eu imagino as inúmeras batalhas, né, existentes em gerações anteriores, né? Ontem, frente a uma situação aí que existe, quer dizer, de que maneira eu me preocupo muito do que vai ficar para frente, né? Para a geração seguinte, né? Vou falar aqui do Homero, meu filho, a Maia, que daqui a pouco está chegando aí também, em maio, né? Mas na sua opinião, o que a minha geração poderia fazer para a gente sempre buscar deixar um ambiente melhor, pai? Porque, pô, tá difícil, né? Eu acho que a gente tem uma situação com influências, às vezes, que fogem do nosso controle, né? Sob ótica de criminalidade, de política, desses detalhes, né? E, aparentemente, a gente está tendo um pouco de dificuldade de saber como é que vai ser sei lá, o universo no dia de amanhã, né? De convivência. Vamos falar do nosso país, né? Cadê? Pô, vira e mexe eu assisto aí a CNN, a Fox, e mais recentemente eu tenho assistido aí, tem a Euronews, né? E é interessante porque a gente está virando motivo de chacota lá fora, né? Existe aí uma supervalorização, ou de repente uma overexpression, né, do número de óbitos relacionados ao Covid, e tem, né, situações locais, né, do nosso país, ou que possam justificar por que qualquer óbito a gente notifica como Covid, né, no sentido de desfecho de captação de recursos, de política pública, mas ao mesmo tempo também tem esse lado aí meio que de chacota, né, da evolução, de lados aí do judiciário. O que você, se você pudesse chegar e falar para o Homero com 40 anos de idade, e com a Maia com 40 anos de idade, eles prestes a terem filhos, né, preocupados em deixar algo melhor para a geração seguinte, o que você falaria, rapaz? Você que tem a sua bagagem aí, com certeza batalhou bastante para o nosso universo. Falaria nada, ficaria em silêncio. Eu acho que o último. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo Tá sim. ouvindo? Tô. O,
última conquista da evolução humana foi a fala. A partir da fala, foi possível a comunicação e depois vieram eu acho que os caldeus, ou coisas assim, que colocaram a escrita. E com a escrita se perpetuou a fala, né, o registro. Então, a questão é o seguinte, tudo se baseia na idoneidade da informação. A minha geração, até a minha geração, a fonte fidedigna da informação eram os avós. Entendeu? A comunicação, a gente ia na escola, aprendia o que tinha que aprender, ler, escrever, mas a dúvida sempre tinha alguém dentro de casa, eram os avós. Então, esses constituíam a fonte segura da informação. Que é coisa que hoje é muito relativo, né? Porque hoje a globalização da informação fez com que o neto saiba mais do que o avô. O neto tem uma informação, tem um mecanismo, uma fonte de informação, que é a internet, que é muito mais rápido do que o avô, então ele recorre mais a isso. Então, eu acho que o segredo é a fonte da informação. E nesse sentido, por incrível que pareça, a globalização ela está no sentido inverso, né? Está no sentido inverso, porque se você pega os povos antigamente, eles não se comunicavam entre si, os povos. Eles tinham seus costumes, suas crenças, e viviam bem. E viviam bem. E os povos tinham crenças diferentes. A única coisa que eles tinham em comum é olhar para cima. Então, o que eles tinham de comum era a astronomia. Da astronomia veio a astrologia. Certo? A partir daí da astrologia, cada um passou a pensar de maneira separada. Uns achavam que a Terra era redonda, que a Terra era o centro do universo, outro achava que a Terra era plana, e viviam, cada um dentro das suas crenças, tal, mas eles tinham em comum a astronomia, a astrologia e as crenças religiosas, né? Então, essa é a grande diferença que eu vejo nos dias atuais. Nos dias atuais, existe uma tendência muito forte de unificação de conceitos, de crenças, de verdades, etc. Coisas que nunca existiram. Então, né? Então você pega... o cristianismo ele foi perseguido porque o povo dominante na época acreditava em vários deuses. Né? Depois do cristianismo, ele passou a ser unificado e foi quase que imposto como uma verdade universal. Existiu até uma guerra santa, né? Para impor o cristianismo. Então, eu acho que esse relativismo da informação, a maneira com que as pessoas entendem a verdade, que constitui o problema hoje. Hoje existe uma intolerância muito grande com a opinião do outro, certo? Então, essa é a minha preocupação. Então, você vê, existe uma digladiação entre Ocidente e Oriente por crenças religiosas, existe uma relação litigiosa entre Ocidente e Oriente em termos de democracia e etc. Então, eu acho que é isso que vai acontecer. Essas gerações que vêm vindo, elas têm que aprender a tolerância. A globalização não veio para impor uma verdade universal. A globalização veio para ensinamento. Então, eu me sinto muito feliz mesmo, em ter adotado o raciocínio científico, a verdade científica. Porque a verdade científica, desde a época de Galileu, é uma só. A metodologia científica não mudou.
Então, quem acredita nessa metodologia, certo? Não tem dúvida do que vem a ser uma verdade universal, certo? Agora, isso no meio científico. Quer dizer, o pesquisador, o cientista, ele é muito mais tolerante e ele é muito mais seguro, porque ele tem princípios, ele tem o princípio científico. Coisa que, por exemplo, o religioso não tem princípio, nem sempre tem princípio religioso. O político, muito menos, esse não tem princípio algum, a não ser o interesse próprio, certo? Então, e aí vai, eu acho que as gerações futuras vão ter que uniformizar isso daí, vão ter que melhorar a tolerância e universalizar o que é tolerante, o que é certo, ou relativamente certo, entendeu? Eu acho que não tem que passar nada para frente. Vão tendo que aprender, como a minha geração aprendeu. Dizer o quê? Que a gente aceitava bem o que vinha do meu pai, aceitava. Vocês não aceitam bem o que vem dos superiores. E daí? Só que essa intolerância está muito grande hoje. É isso aí. Entendi. É interessante, porque sob a ótica, quando a gente busca padronizar um padrão padronizar um raciocínio, né, na verdade, critérios que alimentam o nosso raciocínio, né, isso é interessante, porque em meio acadêmico é muito comum isso, né, às vezes divergências sob a ótica de aplicabilidade de conceitos. Né, eu lembro de você falar bastante, se eu não me engano, era algum colega seu lá do MIT, que era em situações acadêmicas, era quase dois gladiadores, mas depois saíram e iam tomar um chopp junto, né? Então é interessante esse lado, né? Que alimenta o raciocínio em prol da nossa espécie, né? Em prol de algo em comum, que é a evolução, né? Como um todo, né? Isso é bem interessante. Todos eles, veja, nenhum pesquisador vê o outro como colaborador. Ele sempre vê o outro como alguém que está competindo para obter o melhor. Agora, entre os dois, prevalece isso, o melhor, o mais seguro, certo? Agora, então, em termos de artigos, isso é muito comum. Isso eu aprendi lá fora, né? Que quando é relator do artigo do outro, ele não vai facilitar a vida do outro, ele vai dificultar. Porque ele quer o artigo dele publicado, ele não quer o do outro. E nunca vai aceitar do outro. Então, ele nunca vai referenciar no artigo dele uma publicação do outro. E isso daí os grandes, mas como você falou, da ciência, né? Da arena. Dentro da arena. Mas, olha, sai daí, vamos tomar chopp junto. É divertido, né? Pai, ó, vamos objetivar aqui a nosso bate-papo, né? A nossa resenha, né? Vamos sempre agradecer aí, viu, o seu tempo aí e o tic-tac ativo seu, tá? Seguinte, pai, a ideia, então, a semana passada a gente discutiu algumas situações relacionadas a aspectos restritivos, vamos falar em nível celular, né? Aspectos restritivos, pode ser o jejum, e você enfatizou, né, o conceito de jejum acima de 12 horas, enfatizou o efeito danoso em nível de músculo, né, como uma possível fonte conceitualmente uma fonte da gliconeogênese, né, o que sustenta o metabolismo após 28 horas em jejum, com certeza é o músculo, né, e a gente tentou extrapolar um pouco mais o nosso raciocínio em outras situações críticas, como a gente começou a citar o exercício, né. Hoje a ideia é a gente falar dos excessos, principalmente no contexto de quantidade de caloria, né, ou seja, as dietas hipercalóricas, excessos em relação à ingestão de carboidrato, ou demandas exacerbadas, né, um turnover, certo? Que eu posso me dar essa liberdade científica de falar que a gente usa mais em proteína, mas relacionado a carboidrato, ou seja, um aspecto mais de acúmulo de carboidratos, ou excesso de ingestão de carboidratos, excesso de ingestão de gordura, excesso de ingestão de proteína. Eu tenho certeza que cada pseudotópico desse vira uma aula, para não falar inúmeras teses, né? Mas a ideia é a gente sempre tentar deixar de maneira mais sucinta e principalmente aplicabilidade prática, né? E é lógico que o meu papel aqui é instigar o nosso raciocínio, né, pai? É explorar essa máquina aí biológica existente, que é o raciocínio nosso humano, né? Eu acho que é interessante, pai, quando a gente fala de excesso, tem duas situações, né? Assim como o déficit. Uma coisa é o organismo em equilíbrio, homeostase, né? Quer dizer, eu em repouso. Eu em repouso é uma fisiologia. Quando eu saio do repouso,
E esse sair do repouso, vamos descrever de maneira mais técnica, quando eu altero a homeostase, né? Isso eu posso alterar a homeostase via exercício físico, eu posso alterar a homeostase via um trauma, eu posso alterar a homeostase via uma cirurgia, ou às vezes, de repente, até um jejum, eu estou induzindo uma necessidade de alteração da homeostase, né? Mas dentro desse raciocínio de excessos, pai, o que você considera mais nobre, né? E mais nobre, primeiro vamos falar de saúde, e depois o meu papel como médico é instigar os aspectos relacionados à doença, tá? O que você considera, de repente, mais nobre, mais favorável à vitalidade, né? Você falou da importância do conceito isocalórico, né? Mas, na sua opinião, você enfatizou a importância do carboidrato, mas o que você acha mais nobre? Qual o nutriente mais nobre no sentido de ingestão, pai? Na sua opinião, é carboidrato, gordura ou proteína? E a partir de que momento a gente pode falar que está tendo excesso de cada um desses nutrientes? Bom, na realidade, o que você tem que ver quando você falar mais nobre, tudo é nobre. O que você tem que falar mais nobre ou menos nobre, você tem que falar em termos de necessidades, em termos de adequação. Então, o que é. As necessidades são mais prementes para nós em termos de água. Água, eu deixei claro lá que a gente não tem autonomia de água, então não suporta muito, certo? O que é fundamental para a vida é energia. Mas os estoques energéticos que a gente tem no homem de 70 quilos, dá para... daria, se você pega 140 mil calorias, divide por 1.600, né? Você diz assim, dá quase 100 dias de autonomia de jejum, mas não dá. Você não consegue sobreviver mais que 35, 40 dias, segundo os estudos. Entende? Então tem alguma coisa, energia mais alguma coisa. E aí vai. Então, água você sabe de onde tem, né? A energia ela vem de prótons e elétrons. Quem fornece prótons e elétrons é hidrogênio. E hidrogênio depende de desidrogenases, ou depende de disponibilidade de cadeia carbônica. Então, energia... Ih, travou, hein? Quer dizer, eu acho que travou, né? Com certeza. Bom, peraí que daqui a pouco ele volta, né? Com certeza ele volta aqui. Deve ser alguma coisa em relação à internet. Internet de Botucatu, né? Do interior lá onde ele fica lá agora. Né? Não, com certeza ele vai entrar de novo aí. Muita qualidade de internet no suportou. Pô, Bruno, Silmara, né? Queria agradecer a galera aí. A ideia é essa, né? Esse bate-papo aí. Qualquer dúvida, vão questionando, vão perguntando, né? A ideia é essa, né? A gente ter esse privilégio, né? Do convívio aí, do bate-papo, né? Eu acho que é importante esses aspectos que ele estava falando, né? Energia é importante para a vida, né? E essa energia, em nível de célula, o que gera energia é ATP, né? As possíveis fontes energéticas, a gente pode falar de carboidrato, de gordura e de proteína, né? Então, uma coisa é a gente induzir o nosso corpo a sobreviver numa situação de restrição, né? Outra coisa é o oposto, é induzir a necessidade do nosso corpo se adaptar ao excesso, né? Eu acho que todo mundo sabe que a gente passou por uma transição considerável, né? Sobre a ciência aí da epidemiologia, né? Então, é uma transição em relação ao acometimento das principais doenças que até então matavam a nossa espécie, né? Que eram as infecto-contagiosas. A gente passou a ter uma transição para as doenças crônicas não transmissíveis, né? Principalmente a hipertensão, obesidade, diabetes, dislipidemia, né? E outras situações específicas, mas o que mais chamava atenção
ou vinha chamando atenção antes dessa era da pandemia do Covid, era o quê? Era a nossa espécie, ela estava tendendo, né, a um aspecto descritivo de excesso de peso. Né? Então a gente saiu, de repente, de um Homo sapiens, né? Homo erectus, Homo sapiens, para um Homo obesos, né? Nesse sentido. Ó, Burinão, voltou. Estamos aí na área. Só entrar. Então, na verdade, o que acontece? Com a pandemia, com o Covid, essa tendência epigenética, né? Ou seja, o ambiente modulando a expressão ou não, grande professor Pavanelli, o ambiente modulando a expressão, seja silenciando ou overexpressing, né? O gene, a gente teve uma tendência a ter excesso de peso, a nossa espécie humana. Seria atípico você ser eutrófico, né? Mas o que mais chamou a atenção é o que essa espécie, caracterizada por excesso de peso, com, né, essa história do Covid aí, na verdade, acaba sendo a população mais fragilizada, né? Entendeu? Então a tendência agora, a gente vai direcionar, a tendência é a nossa espécie voltar a ter que se preocupar com peso, com composição corporal, né? Então eu acho que é por aí o raciocínio, né? É um controle biológico, né? Imaginando aí o planeta Terra como um ser vivo, né? Burinão na área de novo aí. Galera, home office, é isso mesmo, professorado. Né? Excesso de trabalho, com certeza o chicote vai estar lá, né? Ô, Fala, meu. ô, Pois ficha aí. que Pois tem houve a aí? manivela, se precisar. Se precisar, tem a manivela Não, na internet. isso aqui é curva de rio. Ó, Né? bom, deixa eu Não. fazer uma amarrio que eu acho importante, né? Nessa sua empolgação. Deixar Minha? claro o seguinte, deixar claro que o nosso organismo depende do meio ambiente, certo? Meio ambiente significa quantidade e qualidade. Então, quantidade é quantidade de ar, quantidade de água, quantidade de sólido. Qualidade é qualidade de ar, qualidade de água, qualidade de sólido. Certo? Nós temos uma eficiência metabólica muito grande, quantitativa. Nós não temos qualitativa. Certo? O nosso organismo não sabe diferenciar, de um modo claro, um alimento de boa qualidade, um alimento de má qualidade, um alimento com mais ou menos agrotóxico, um ar, né? O ar até que dá, a água até que dá. Agora, o sólido não dá. E nós temos uma eficiência muito grande do organismo para falta. Então, nós temos um genoma econômico. Ele é muito eficiente para falta. Então, quando falta soluto, quando falta alimento, quando falta água, a gente tem uma eficiência muito grande. Essa eficiência a gente não tem quanto ao excesso. Isso que pouca gente sabe, né? Poucos fisiologistas se preocupam com isso e poucos médicos se preocupam nesse aspecto da super alimentação. Porque nós fomos criados e desenvolvidos que barriga cheia que é sinal de saúde, certo? Sendo que, veja, nesse sentido, qual é a salvaguarda que a gente tem com excesso? A pouca salvaguarda que a gente tem com excesso. Por exemplo, líquido. Se você senta no bar e começa a beber cerveja, você vai para onde? Vai para o banheiro. Então, excesso, né, é eliminado. Então, altamente eficiente. Sólido. Se você começa a comer doce, se for muito doce, você vomita, você tem náusea. É um sinal de controle de excesso. Muito bem, mas o organismo passou, converteu em glicose, ele aproveita a glicose. Só que até o sangue, tudo bem. Aí o pâncreas que se dane, porque a insulina tem que resolver. Porque na hora que entra no tecido, a capacidade de estocagem de glicogênio é de 2 gramas por 100 gramas de tecido. Essa é a capacidade. Você pode enganar o organismo, fazer aquela supercompensação glicídica, pode, tem várias maneiras. Você dobra isso.
em vez de 2 gramas por cento, você joga o glicogênio para 4 gramas por cento, mas não é mais que isso. Então, Sim. qual é a salvaguarda do organismo? Acima de 2 gramas, ele oxida carboidrato. Então, quanto mais carboidrato você der, mais ele vai oxidar carboidrato. Qual é a consequência de oxidar mais carboidrato? É oxidar menos gordura. Mas Certo? isso aí você está falando em condições de normóxia, né? De excesso. De excesso. Nós estamos falando de excesso de carboidrato. Certo? Repouso. Uma dieta hiperglicídica, né? Então, Repouso. não, Durante o exercício, a gente vai utilizar o carboidrato como principal fonte energética em situações de anaerobiose. não, veja bem, a anaerobiose complica tudo. Nós estamos falando só a única anomalia. A única anomalia é o seguinte: eu vou dar uma dieta hiperglicídica. Tá. Né? Então, o que vai acontecer? Ele vai repor o glicogênio, certo? E depois ele vai oxidar esse carboidrato. Então, muito bem, ele vai produzir grande quantidade de CO2, água, só que, veja, chega um momento ele satura o ciclo de Krebs, começa a sobrar acetilcoenzima A e ela começa a desviar para outro lado. No caso do fígado, ela vai para a lipogênese e vai ter que esterificar. Então, faz o fígado gordo. Então, uma dieta hiperglicídica dá esteatose hepática. No músculo não vai mudar nada. Não vai mudar, só se fizer a dieta de supercompensação, certo? Com exercício. Mas no músculo não vai mudar. Então, é o fígado que vai sofrer as consequências dessa dieta hiperglicídica. Bom, e do lado da gordura, se a gente oxida gordura numa certa quantidade durante o dia, vai deixar de oxidar gordura porque está oxidando mais carboidrato, certo? No caso da proteína, se você ingere um excesso de proteína, certo? Muito bem. O que vai controlar o uso da proteína anabolicamente é um código genético. Se você precisa de aminoácido, você vai formar proteína. Agora, se você não tem aquele padrão hormonal que caracteriza o anabolismo proteico, essa proteína ela vai ser desmembrada. A cadeia carbônica dela vai para um lado, né? Que é o que interessa para o organismo, porque ele tem um DNA, ele tem um genoma economizador de energia, então ele vai economizar a cadeia carbônica, e o nitrogênio vai para o outro lado. Vai para onde? Ele vai produzir amônia, né? E a amônia é tóxica. Então, o fígado converte amônia em ureia, no ciclo da ureia, que é um ciclo custoso. Custa muito ATP, certo? Então, gasta muito ATP, você, com excesso. Esse é um aspecto. Quando você dá uma dieta hiperproteica, você está gastando mais energia para metabolizar. E quando você pega essa ureia, você elimina ela pela urina, né? Você dá uma alteração osmótica na urina, entende? Você dá uma certa hiperosmolaridade. Então, o que significa? Você perde mais água. Então, sempre uma dieta hiperproteica é acompanhada de poliúria, certo? E na hora que você faz essa poliúria, você desidrata. Então, precisa tomar cuidado, particularmente quem que você vai desidratar. Você tem que estar consciente disso, certo? Bom, então, uma dieta hiperproteica, ela não vai significar necessariamente mais anabolismo, entende? Ela vai significar um aumento da função hepática, um aumento da função renal, tá? Agora, existe toxicidade hiperproteica? Não. Se tiver um fígado normal e um rim normal, não. Existe uma tolerância. Se você quiser tacar uma dieta aí de 100 gramas de proteína, 150, 200 gramas de proteína, quer dizer, isso significa 2 gramas, 2 gramas e meia de proteína por quilo de peso, manda ver, ué. Agora, esteja certo que o fígado e o rim estejam bem, tá? Faça aquelas provas funcionais paralelamente, tá ok? E não esquece que, né, essas alterações que eu falei
particularmente de osmolaridade urinária e particularmente de equilíbrio aquoso. Bom, Vou fazer uma aí... pergunta aqui que é interessante. Então, você está falando de proteína, né? O excesso de ingestão proteica, quer dizer, num contexto de integridade de função hepática e renal, não tenho muito o que se preocupar e provavelmente está associado a um gasto energético mais elevado, no sentido de metabolização, né, desse nutriente específico, vamos colocar a proteína dessa maneira, e também associado ao aumento, provavelmente, da diurese, né, ou da excreção, né, em nível de água aí no corpo como um todo. Agora, a gente sabe, conceitualmente, das principais diferenças em relação à proteína de origem vegetal e de origem animal, principalmente no contexto do valor biológico dos aminoácidos, né, que são os constituintes dessa proteína. Né? É nesse sentido, se a dieta é hiperproteica, para o nosso organismo, existe diferença no sentido de direcionamento desses aminoácidos se a principal fonte é no contexto de origem animal ou vegetal? Ou seja, teria um custo metabólico maior ou menor? Ou existiria um risco no sentido de sobrecarga renal, se é que o termo apropriado é sobrecarga, ou demanda de função renal ou metabólica, se a origem dessa proteína é de animal ou vegetal? Olha, aí veja bem, fisiologicamente há muita diferença, certo? Agora, essa diferença, ela desaparece depois da digestão e absorção, certo? Então, a digestibilidade das proteínas de origem animal e vegetal são diferentes. Isso faz com que o valor biológico delas seja diferente, certo? Agora, isso antigamente, porque se você pegar modernamente, os estudos mais recentes mostram que, por exemplo, uma proteína de origem vegetal, como a hidrolisagem da soja, né? Ela tem um valor biológico equivalente à lactalbumina, que é um padrão, e a caseína. Entende? Então, hoje, já não existe uma grande diferença assim, em termos de digestibilidade e valor biológico. Mas, se você pega, por exemplo, a absorção do whey, né, é 6 vezes maior do que da caseína. Então, que eu falei, fisiologicamente elas têm a diferença. Mas, uma vez absorvido, o que interessa é aminoácido. E dentro da célula, o tRNA ele vai procurar aminoácido, não vai procurar proteína. Esse negócio aí dizer o seguinte, que eu estou tomando colágeno, então vai ser boa para minha articulação. Quer dizer, você está tomando colágeno, né? Ou vai ser boa para sua pele. Você está tomando colágeno, 1/3 dele é glicina, que é o aminoácido mais vagabundo que a gente tem, certo? Mais simples. Toda hora a gente está produzindo glicina, né? Depois, os outros 2 aminoácidos, um é prolina, hidroxiprolina, e talvez tenha, né, a cisteína no meio. Mas, veja, então, é um colágeno é uma proteína de péssima qualidade. Você não vai promover crescimento de jeito nenhum com o colágeno. Certo? Assim também, você acha que, não, se eu der uma proteína de composição da sinóvia, né, vai melhorar? Não. Na realidade, você tem que dar aminoácido. Quem vai usar aminoácido é o tRNA, controlado, orientado por um mRNA, né? Isso daí dito pelo DNA. Então, a proteína, você come a proteína que você quiser, certo? Isso não tem problema. O que vai regular é a sua célula. E aí é uma coisa. Então, não adianta dizer que comendo mais isso, a gente tem mais aquilo. Muito bem. O músculo é rico em BCAA. Então, se eu tiver uma dieta de BCAA, eu vou formar mais músculo? Não. Tem uma coisa muito, né? Tem um espectro muito grande nesse intermediário. BCAA tem a leucina, e a leucina é um fator de transcrição, induz um fator de transcrição específico. Ela, entende? E sem a leucina sozinha, ela não tem assim um aproveitamento tão grande, precisa ter a valina junto, entende? Então aí
a melhor coisa é a combinação de aminoácidos. Você tem que oferecer aquilo que o organismo não produz, que são aqueles aminoácidos indispensáveis, aqueles 8, né? E mesmo aqueles que são dispensáveis, em algumas situações, como o estresse, do trauma, né, de queimados, o organismo não produz o suficiente, então eles passam a ser condicionalmente indispensáveis. Entende? Então, a gente tem uma seletividade muito grande em termos de aminoácidos. Então, aí a comida, ela serve como fonte apenas. Agora, a excreção de nitrogênio é quase próxima de zero, de aminoácidos. A gente aproveita tudo. A gente tem um sistema absortivo muito eficiente. Se você tira a proteína da dieta, certo? Você tira, você zera o ciclo da ureia. Imediatamente, porque ele é como eu falei, é muito caro, né? Da glutamina também é muito caro em termos de energia. Então, tirou proteína da dieta, o fígado zera. Ele não vai gastar energia naquilo que ele não precisa, certo? Agora, o excesso, se você tiver uma insuficiência hepática, aí você tem intolerância à proteína. Aí você tem náusea, você tem você tem aquele aumento de amônia na circulação, você começa a ter encefalopatia em função disso, né? Entendeu? Agora, vamos, por último, a gordura. A gordura, nós tivemos um sistema adaptativo, um sistema evolutivo, muito bem orientado no sentido de maximizar o aproveitamento de gordura. Então, o nosso trato digestório, ele aproveita a gordura de cabo a rabo, certo? E né, o nosso organismo, como ele tem um genoma economizador de energia, a única maneira de estocar energia como cadeia carbônica é na forma de gordura. Porque não dá para estocar na forma de carboidrato, como mencionei, não dá para estocar na forma de proteína, é só gordura. Então, o único tecido flexível, expansível, é a gordura. Então, quanto mais cadeia carbônica você ingere, ou seja, isso traduzido em balanço energético positivo, sempre que houver balanço energético positivo, nós vamos ter aumento do tecido adiposo. Certo? Aí que começa a ter o problema. Aumento do tecido adiposo, lá atrás, era importante ser um pouco mais obeso, porque o jejum era comum. Porque antigamente a comida não era frequente. Então o organismo tinha interesse, em termos de sobrevida, ter um estoque lipídico. Mas hoje é complicado. Então, como que o organismo... Veja, ele está preparado para estocar gordura. Como que ele administra o excesso de gordura? Isso, se eu perguntar para um médico, se eu pergunto para 10, 9 não sabe. Você sabe uma coisa interessante? De que maneira o organismo se livra do excesso de gordura? O cirurgião vai falar por lipoaspiração. De modo não cirúrgico? Oxidando. Sim, mas como? Como que você vai oxidar? Se você não precisa de energia. Se você não precisa de energia, como é que você vai oxidar? Em nível celular, a ideia é aumentar a demanda. Em nível celular, você acelerar o funcionamento das reações existentes de célula, ou seja, você aumentar o metabolismo. Maneiras de você aumentar o metabolismo. Ou você mexe na termogênese, ou você faz girar o corpo, né? Cinética corporal, faz exercício, né? Não, senhor. Nenhuma coisa, nem outra. Isso você faz a longo prazo, mas a curto prazo, que é onde acontece a toxicologia adiposa, é o seguinte: o seu tecido adiposo, ele responde à maior oferta de ácido graxo fazendo o depósito, certo? Então, aonde que a gente tem depósito de gordura? A gente tem no subcutâneo e entre os órgãos parenquimatosos.
Em nível certo? visceral, Oi? nível visceral também, nas vísceras. Então, não. Fora das vísceras. Fora das vísceras. Dentro das vísceras, não. Você só tem, dentro da célula, você tem tecido adiposo subcutâneo e tecido adiposo que compõe ao redor das vísceras ocas. Vísceras. Bom, então, de que maneira? Você vai oferecendo cadeia carbônica, o seu organismo vai depositando gordura, fazendo lipogênese, certo? Só que quem tira o excesso? Quem que tira o excesso? São os macrófagos. São os macrófagos. O macrófago que chupa, vai lá, chupa o adipócito, tira o excesso de gordura. Certo? Se você tiver muito adipócito, muita gordura, se você tiver muita gordura, você estoura o adipócito. Se você tiver muita gordura, você atrai o fagócito, você atrai o macrófago. Então, veja bem, você tem os macrófagos residuais, que quando não dão conta, eles começam a atrair os monócitos do sangue, que se transformam em macrófagos. Certo? Nível de tecido. Então, circulante. Esse acúmulo de macrófago e essa atração de monócitos é um processo inflamatório. Então, quando você aumenta a quantidade de gordura do tecido subcutâneo, você está criando um processo inflamatório local, certo? Que vai atrair aquelas citocinas pró-inflamatórias, etc, etc. Certo? Sim. Bom, essa gordura que você está liberando do tecido adiposo em excesso, esse ácido graxo, derivado da lipólise, ele cai na circulação, onde ele se liga à albumina. E vai... Todo excesso de gordura vai para o fígado. Então, o fígado... Certo? Quando chega esse excesso de gordura no fígado, essa albumina levando ácido graxo, já ativa o TLR, Toll-like receptor 4, TLR4. Certo? E se for um ácido graxo endógeno, tipo palmítico, já ativa um sistema inflamatório. Certo? E aí, você tem esse sistema inflamatório ativado no fígado pelo excesso de fluxo de ácido graxo, ativa não só o sistema inflamatório periférico, né, de membrana, como o endógeno, chamado inflamasoma. Certo? Então, você tem, em função da lipólise periférica, que já deu um processo inflamatório lá, você vai ter um segundo processo inflamatório no fígado, que no fígado, esse processo vai resultar em resistência insulínica. Porque o excesso de gordura no fígado, certo? Normalmente, ele é depositado na forma de triglicerídeo, que é a forma menos tóxica. Mas quando o fígado não consegue só depositar na forma de triglicerídeo, ele deposita também na forma de ceramida. E a ceramida é tóxica. Então, ela faz resistência insulínica. Então, essa resistência insulínica hepática vai repercutir no sangue, em termos de aumentar a insulina. Certo? Então, aí você tem, veja bem, o excesso de gordura, da dieta, por razões genéticas, genômicas, ele leva uma inflamação do tecido adiposo periférico, que resulta em uma resistência insulínica hepática e muscular. Entendeu? Então, essa é a razão por que o obeso ele tem resistência insulínica e diabetes e tem também e acaba tendo a dislipidemia, porque a dificuldade em mobilizar
esses ácidos graxos em excesso no fígado na forma de VLDL, faz com que eles fiquem lá, porque não forma o triglicerídeo, forma a ceramida. Se o cérebro, uma parte considerável, é formada de gordura, por que no nosso organismo não poderia haver um mecanismo de direcionamento do excesso de gordura no corpo para depósito em nível cerebral? E por que vai para fígado e vai para músculo? Faz esteatose hepática e faz esteatose muscular? Porque o cérebro não usa gordura como substrato energético. O cérebro usa apenas glicose e corpos cetônicos. Então, os 60% de gordura que o cérebro tem são estruturais. Baía de mielina, que envolve os neurônios, entende? Não é funcional. Nem o colesterol do cérebro é funcional, ele é estrutural. O cérebro só tem gordura estrutural, ele não tem a funcional, assim, que usa como substrato energético, nenhum, zero. Mas a abordagem nutracêutica do ômega 3, principalmente no contexto do docosa, né? Dois carbonos, né? No contexto até de otimização de atividade cerebral, não vem no aspecto de fonte energética, então. A ideia é esse tipo de gordura poliinsaturada ser utilizada. Não. Na realidade, o docosa hexaenoico, DHA, ele é a fonte da resolvina. A resolvina é considerado um hormônio cerebral, relacionado à função cerebral. Certo? Então, aí você está fornecendo um precursor funcional, mas no sentido de sinalização, não de energia. Entendi. Boa. Então, na verdade, de maneira resumida, você tem uma demanda exacerbada em de gordura, vamos falar de metabolismo, seja de fonte nutricional, via dois carbonos, pode vir aí do Krebs, sendo decorrente do carboidrato ou da própria gordura, você vai ter uma formação maior, né? E isso vai ser armazenado em nível de adipócito, e o adipócito chega a um determinado momento, decorrente do excesso de acúmulo, ele tem a sua degradação, alteração de integridade, recruta macrófago, ou seja, macrófagos são monócitos, são mononucleares circulantes, e quando chega em nível de tecido, é macrófago. Eles fagocitam, e decorrente desse processo todo, a gente tem um estímulo pró-inflamatório que é característico, principalmente do obeso, né? Uma pergunta que eu teria é por que a gente não consegue detectar isso em nível de hemograma? Em nível de hemograma, quando a gente vai avaliar o leucograma, não seria esperado, de repente, um número um pouco mais no diferencial, eu não digo em relação à leucocitose, tá? Mantém dentro da normalidade o nível de leucócito, mas de repente a gente não esperaria um aumento do número na análise diferenciada de monócito, quando você teria, na verdade, um quadro pró-inflamatório no nível realmente, quer dizer, eu queria para você não uma obesidade descritiva da nossa espécie, e sim uma obesidade no contexto patológico, né? Um quadro pró-inflamatório decorrente da doença da obesidade. Não pelo seguinte, porque hemograma você está avaliando sangue. E nós estamos discutindo num contexto tecidual. Macrófago são fagócitos teciduais. São macrófagos residentes, eles estão lá. Entende? Se o sangue contribui com os monócitos circulantes, se você retira monócito do sangue, o sangue produz mais, então não muda. Então você teria que fazer uma biópsia. Uma biópsia de tecido adiposo, sim, mostraria essa. Porque você tem macrófago, por exemplo, você tem macrófago M1, M2. Né? O M1 é esse que eu falei para você, é pró-inflamatório. Agora, na hora que você retira, né, a inflamação, você passa a ter um novo fenótipo de macrófago, que é o M2. Esse M2 é anabólico. Esse aí cuida de repor o tecido, que foi até fibrosamento do tecido, certo? Esse é mais... não é tão... Então, você teria, né? Eu acho que, né, se alguém quiser estudar obesidade mesmo, no estilo metabólico, vai ter que fazer biópsia de tecido adiposo, para saber que tipo de tecido adiposo está acontecendo ali. Ué, não tem, né? tecido Como você faz marrom, biópsia hepática. Sim. Não tem o tecido adiposo marrom favorável, que é iris.
Não, o Ih, travou. é mais energético. Nós estamos falando do branco, né? Tecido adiposo branco, certo? Depósito. Esse é pró-inflamatório. Depósito. O marrom não é pró-inflamatório, porque o marrom ele tem outros princípios metabólicos, ele é mais do lado da catecolamina, né? Não é do jeito que nós estamos falando aqui. Ó, eu não Estão vou falar perguntando aqui, Franz, que eu vi, viu? Viu, Franz? Oi. Tem uma pergunta que caiu aqui, que se o cérebro usa beta-hidroxibutirato. Eu lembraria que beta-hidroxibutirato é um corpo cetônico, então o cérebro usa, né, o beta-hidroxibutirato e o acetoacetato. Ele acaba também tendo... Qual que é o metabólito da leucina? Não é o HM-beta? Não, QIC, cetoisocaproico, QIC. E depois, um dos derivados é a beta-hidroxi, né? Entendi. Butirato. Entendi. Bom, Mas isso daí é... Uma coisa que, lembrando da leucina, a leucina, veja, quando a gente falou em excesso, a leucina ela é lipogênica, certo? Então, por exemplo, a grávida, no último trimestre, ela perde massa muscular, porque grande parte da leucina do músculo é derivada, é desviada para a glândula mamária, para produzir ácido graxo, certo? Então, ela é lipogênica, a leucina. Então, quer dizer, não é eu estou comendo proteína e isso não engorda. Não, depende do que você está comendo de proteína aí. E depende do equilíbrio energético. Leucina é um dos aminoácidos de cadeia ramificada que fazem parte dos aminoácidos essenciais. Então, na verdade, a suplementação de BCA, muitas vezes você está muito mais induzindo uma adipogênese. Você está estimulando a lipogênese. Tá, lipogênese, formação de gordura, né? Interessante isso. Agora, de novo, né? Como na semana passada, o meu papel aqui é acrescentar situações de estresse. Uma das situações de estresse, a gente pode falar de trauma, de cirurgia, agora do exercício. Né? Quando a gente coloca o exercício nessa situação, quer dizer, em que circunstância a gente consegue realmente, como é que eu posso te dizer, evidenciar ou direcionar o raciocínio, que, olha, você tem uma demanda exacerbada na ingestão, só que não está tendo acúmulo. Provavelmente você tem uma utilização considerável. Né? E até que ponto seria limitante o exercício no contexto de realmente induzir eu diria, um déficit negativo, ou um turnover negativo? Né? Até que ponto, via exercício físico, eu consigo otimizar? Porque você falou de acúmulo de gordura em nível de adipócito, perfeito, isso a gente sabe que o exercício otimiza. Oxidação. A gente sabe que esteatose hepática não alcoólica, o acúmulo de gordura no fígado via exercício a gente consegue também otimizar. A própria mioesteatose, lógico, de cara, a partir do momento que o indivíduo se exercita, né, isso a gente sabe que também consegue retirar. Agora, até que ponto realmente o exercício, a gente fala muito de alguns aspectos conceituais, e é lógico que eu vou citar aqui o Stephen Blair, né, quer dizer, fit and fat. O cara situation. Em que situação que você vai falar, olha, meu amigo, o que você poderia otimizar a gordura foi feito e você é constituído dessa maneira. Essa é a sua composição. Essa é a... Né? Qual que é o limitante disso? Bom, não ficou muito claro essa última colocação sua, porque cortou aqui. Na verdade, o conceito do fit and fat. Qual que é o limite? Sei. Que eu falo, olha, o exercício como conduta terapêutica, no sentido de otimizar as oxidações de excesso de carbono, oxidação de gordura, é esse. Quer dizer, até que ponto eu consigo ter essa ferramenta? Franz, o exercício físico sempre foi anabólico, sempre foi saudável. Sempre foi. E é uma questão de sobrevivência. O homem, antigamente, o homem gastava 19 horas para conseguir comer e beber água, certo? Então, veja bem, se ele tivesse muito fat, se fosse muito gordo, ele não escapava de predador. E ele não conseguia andar 19 quilômetros. Então, o exercício físico sempre fez parte do estímulo saudável da evolução humana, sempre.
Então, não existe limitação para fazer exercício físico, dependendo da gordura. Existe predisposição. É óbvio que o obeso tem menor estímulo para o exercício, é mais apático. Mas, com certeza, um passo do obeso gasta mais caloria do que um passo do eutrófico, certo? Então, o importante é fazer o obeso crescer, é andar, né? Entendeu? Então, o importante é estimular as pessoas e sair desse estereotipo de exercício de academia, que exercício tem que ser aquilo lá. Não, qualquer coisa, faça. Faça o que quiser, o melhor exercício é aquele que é feito, faça o que quiser, mas faça alguma coisa, certo? E a partir daí, cuidar dos excessos. Cuidar dos excessos. Se você quiser fazer exercício para muscular, e músculo é predominantemente proteína, não se esqueça que a proteína precisa de energia para ser depositada como proteína, porque você está fornecendo aminoácido. Então, veja bem, as recomendações que eu sempre disse, né, dei ao grupo, foi, e falava para os pacientes também, né, para adequação proteica, começa aumentando a proteína, mas colhe a urina. Veja a excreção de nitrogênio ureico. Se você aumentou a proteína e aumentou a excreção de nitrogênio ureico urinário, você não está tendo anabolismo. Você tem que aí investir na caloria, na energia. Qual energia? Um todo, mas o que tem efeito poupador de proteína é o carboidrato. Então, começa com carboidrato. E de olho na urina, nitrogênio ureico. Diminuiu nitrogênio ureico, começa a ter anabolismo. Então, se chega à conclusão seguinte, quando chegou os marombeiros lá, que a gente fez os estudos, a gente mostrou o seguinte, você precisa de 35 a 40 calorias para cada grama de proteínas que você dá. Aí, com isso daí, a gente conseguiu botar 2 quilos de massa muscular em 28 dias. Entende? Mas não é só proteína, você tem que jogar com os dois, proteína e energia. Uma coisa interessante, pai, no contexto de fonte energética, você está falando de carboidrato, né? O conceito, às vezes as pessoas se assustam. O carboidrato tem o simples, o complexo. Simples é monômero, né? Glicose, galactose, frutose. E complexo, geralmente é amido, celulose, esses aspectos. Esse é um conceito simples e complexo. Outro conceito do complexo é o refinado e o integral, né? Então, lembrando que o refinado é esse industrializado, e esse a gente sabe do efeito danoso no contexto aí das principais patologias hoje, né? E a ideia, quando a gente fala de aspecto energético, né? 35 a 40 calorias por cada grama de proteína para favorecer o anabolismo, e quando você cita o carboidrato, é lógico que é um aspecto qualitativo, né? A gente está falando do complexo e integral, né? Uma coisa interessante, pai, e surgiu aqui para eu refletir, né? Um colega perguntou do tecido adiposo marrom, tem mitocôndria ou não. Vou fazer uma pergunta, a partir do pressuposto que a mitocôndria um dia foi uma célula, e é uma célula simbionte, né? Como é que seria o comportamento dessa mitocôndria em relação a isso, sabe, né? Dos estímulos favoráveis da mitocondriogênese, isso é uma coisa que eu sei que você surta, né? Que é o que você adora. A gente pode falar das vias possíveis, né? Que seriam aí as favoráveis à mitocondriogênese, né? Mas acho que não vem a hora aqui no momento a gente falar sobre isso, né? Mas como é que seria realmente, no sentido aí de uma célula simbionte como a mitocôndria, em relação ao indivíduo que tem uma tendência a excesso de peso e o indivíduo que não tem, né? O fat e o lean. Como é que funcionaria? Porque, pensando em aspecto energético, se você tem um excesso de gordura, você tem ali energia em excesso. E se você é uma célula simbionte, a tendência a gente esperaria um predomínio de uma célula que precisa de muita energia, e aí a gente está falando da mitocôndria, que na verdade é a pilha do nosso corpo, né? Vamos colocar dessa maneira, mais coloquial. Né? Como é que você interpreta sob a ótica biológica, é lógico, né? Eu estou perguntando. Não, a mitocôndria ela é uma organela produtora de energia, ela não é consumidora de energia. Se você pega, por exemplo, o retículo, então, Golgi, eles consomem mais energia que a mitocôndria. Ela produz a mitocôndria, ela produz energia.
Então, eu vou fazer um gancho agora com os dois extremos. Então, Não, na não, verdade... porque, então, na realidade, veja, ela produz energia para os outros. Então, se você pega, você tem uma massa muscular hipertrofiada, certo? Para hipertrofiar a massa muscular, você precisa de energia. Então, você consegue produzir essa energia de duas formas. Ou você aumenta o volume da mitocôndria, ou aumenta o número da mitocôndria, que é a mitocondriogênese. Certo? Entende? Então, na Então, verdade, ó, ela faz isso em função da demanda do músculo hipertrofiado. Porque deixa eu se você perguntar, senão eu parar... perco o timing da pergunta. A pergunta é, então, se no excesso de peso não tem o porquê ter mitocôndria, porque ela é uma geradora de energia e não utilizadora, então a gente vai no outro extremo, na situação de déficit e jejum. Então não tem o porquê ter mitocôndria também no jejum, porque não tem o Mas porquê não, gerar energia, porque a situação é economizar. mas não Então o tem jejum, mesmo. na verdade, não estimula a mitocondriogênese. Não, mas Então o e quem excesso de falou para peso não você? estimula e nem o jejum. Não, você falou isso. Não, mas eu falei que jejum estimula a mitocondriogênese? Não, Não, não quem falei. fala são as asneiras da internet que a gente vê. Não, então você vai conversar com os caras lá, não é comigo que você tem que conversar. Lógico, lógico, pai. A Você tem que ideia, mandar os caras, lógico, estudarem. Né? lógico, lógico. A gente está aqui para isso, para compartilhar no nosso horário Né? pós-prandial, né? Eu acho que é Né? interessante. Aí, ó, tá dando uma hora aqui, a gente tem que finalizar, né? A semana que vem, na sexta-feira, uma sugestão seria de que maneira a gente tem critérios, sejam esses critérios clínicos ou indicadores de exames complementares, bioquímicos, né? De que maneira a gente consegue achar o equilíbrio. A gente falou semana passada das situações de déficit e falta, e agora a gente falou dos excessos. Então a ideia semana que vem, de que maneira a gente tem propriedade de procurar esse equilíbrio? Né? Quais são os indicadores bioquímicos do estado nutricional, seja no contexto de indicadores do metabolismo de carboidrato, de gordura, de proteína, né? No aspecto energético também, de calorimetria, esses detalhes. Você concorda? Tá bom, como quiserem. Então, estão fazendo umas perguntas de blogueiro aqui para mim já, né? Por isso que é pra gente dar risada, pai. E é por isso que o meu papel É, aqui é ajudar, né? Fica tá tranquilo. bom. Aí, de resto, tá tudo bem? Certo? Tudo certo. Tá bravo? Tá bicudo? Não, bom, você sabe como eu sou, né? Saindo da ciência, isso eu me altero. Não, fica Fazendo, tranquilo. fazendo pergunta com critério científico me anima. Não, tamo junto aqui, pai. Tamo junto. Ó, Né? então, a ideia é essa. Esse final de semana eu tô aqui em Sampa. Eu acho que tem onda ainda. Se quiser ir no Félix lá, você me avisa aí. Vou estar com o Bunny aqui. Talvez a semana que vem. Eu preciso dar meus 14 dias de pós-segunda dose ainda. Segunda dose do quê? De cachaça? Não, do ferro, né? Não, não, da vacina. É verdade. Não, Tá? é verdade. Então, Meu pai. Pô, esse 2 semanas de segunda dose vai ser mais para o final do mês. beleza. Então, tamo junto aí. Beleza? Valeu. Ok, Pai, França. obrigado. Sexta-feira, 13 horas, tamo junto, tá bom? Tá Precisando. ok, França. Um abraço a todos aí, a todos os Falou, que pai. Beijão aí. tiveram paciência em me ouvir. Privilégio, pai. Tamo junto Tá. aí. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.